a 17. Isso, agora sim. Você já parou para perguntar para que Deus criou você? Para que Deus criou a família? Você já se debateu com o livro de Gênesis, tentando realmente entender de que esse livro não fala de ciência, de relatos lógicos e verificáveis, mas fala de uma mensagem de um Deus que criou todas as coisas por conta da sua palavra, ou pela sua palavra, de que é uma lógica do mundo, que é uma lógica espiritual, que Deus criou a família para cuidar deste mundo, e que quando nós ultrapassamos o limite da razoabilidade, no cuidado com a natureza, ela sempre se volta contra nós. Por que acontecem as enchentes, as inundações, muitas das catástrofes chamadas naturais, na verdade são a própria natureza se revoltando contra nós. Porque nós ocupamos espaços que não são nossos. No início da pandemia, eu li alguma coisa sobre isso e é interessante como que, tirando todo o filtro ideológico, mas entendendo o que de fato estava acontecendo no mundo à época, ficou fácil identificar de que houve uma intromissão humana na natureza, um mau uso dos recursos da natureza. E aí o Covid, ou coronavírus, para ser mais preciso, que o Covid é a enfermidade, o coronavírus nada mais é do que um dos muitos vírus que são resultado do descuido do homem, da usurpação do homem no espaço da natureza. A minha fala nesta noite não é nesse tom de apenas um discurso de sustentabilidade. Embora você que vá fazer qualquer curso de licenciatura, você tenha matéria de sustentabilidade, educação ecológica, o meio ambiente. E nós, os cristãos, deveríamos ser defensores da natureza por excelência. Porque essa semana eu fiquei lidando com esse texto, Gênesis 2, 4 a 17, e a grande ideia desse texto não saía da minha cabeça. Deus criou a família para cuidar do mundo como um jardim. O mundo é um jardim. E o homem é um jardineiro. Ele foi criado, os teólogos chamam de mandato cultural. É pomposo. Mas, na verdade, mandato cultural nada mais é do que o homem foi criado para dominar a natureza, para cultivar e lavrar. A convivência com o homem, com a natureza, Caio, é uma relação, uma convivência que deveria ser harmoniosa. Nós deveríamos usar da terra apenas daquilo que ela nos dá para a nossa subsistência. Mas somos nós que criamos os latifúndios, fomos nós que exploramos a terra, inventamos as queimadas. Fomos nós que derrubamos as árvores, que poluímos os rios.
Eu era seminarista ainda, nos anos 90, e sentado em sala de aula, eu ouvi o falecido Darcy do Zilek falando um provérbio indígena, americano. No dia que o homem derrubar a última árvore, poluir o último rio, destruir o que resta do ecossistema, é que ele vai descobrir que ele não pode comer o dinheiro que ele ganhou ao longo do tempo, ao longo da vida. Está comprovado, amados, talvez eu esteja delongando nessa introdução, mas é só para chamar você para mim. Está comprovado que muito daquilo que a gente tem hoje de enfermidades é oriundo de uma má alimentação. Sim ou não? Uma alimentação de comida processada, enlatada, cheio de condimentos. Porque nós deixamos de comer, Ramos, aquela alface sem agrotóxicos, aquele franguinho do quintal. Nós deixamos de comer aquilo que a gente tinha, era muito comum e ainda em alguns lugares de você ter cebolinha, salsinha, tudo no quintal. Os temperos são tirados dali mesmo. O alimento é comprado in natura, como diria o meu amigo Anacleto, in natura, né? Naturalmente. Mas hoje, amados, hoje você vai comprar um frango no supermercado, ele é desse tamanho, parece um boi. Cheio de química, de enzima, Aí você come e você fica, meu Deus, não é frango, aquilo ali é um mutante. Um mutante. Não dá. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu amo miojo. Eu coloco aquele pó, pirlim-pim-pim do mal. Lembra do pirlim-pim-pim do Monteiro Lobato? Só que pirlim-pim-pim é do bem, mas esses do caldo Mage ou é do mal, cheio de produtos, né? A gente não tem cuidado bem do planeta. Mas Deus, nesse texto, quer nos ensinar. E a gente vai voltar como tudo começou. Deus criou a família para cuidar do mundo como um jardim. Ainda há tempo de mudar esse quadro. Se você crê nisso, diga amém. Vamos ao texto? Gênesis 2, 4 a 17. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou o jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Existem o bitélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Esse é que contorna
toda a terra de Cuxi. Para quem quer curiosidade, Cuxi é a Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria, onde hoje é o Iraque. E o quarto, perdão. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos orar, amados. Ore também por mim, pela minha voz também. Ó Deus, obrigado pela tua palavra e por saber que ela vai falar, já está falando ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Só dá mais um grau aqui na voz, Luiz, que eu vou tentar falar sem empolgações, viu, gente? Mas não pode dormir. Quando examinamos, amados e amadas, o capítulo 2 de Gênesis, nós descobrimos que tudo aquilo que Deus criou, que havia sido bom, no relato panorâmico do capítulo 1, agora se particulariza. Usando uma ilustração, é como se o capítulo 1 fosse o resumão e o capítulo 2 o zoom. No capítulo 1, Deus cria todas as coisas numa ordem. É como se fosse uma poesia. Aí deixa eu só explicar. Ah, pastor, então o senhor não acredita que o relato de Gênesis 1 é literal? Acredito de todo o meu coração. Se eu tivesse dois corações, eu creria nos dois corações. Mas a narrativa, a escrita, é poética. Tudo muito bem organizado ali. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. No capítulo 2, nós temos agora esse ambiente que Deus criou para o homem e a mulher. Um ambiente onde ambos iriam poder iniciar a vida, caminhando numa íntima comunhão com o Senhor, com filhos atenciosos e obedientes. Amém, aleluia, amém. Todo mundo quer isso. Os versículos 5 e 6 falam de que esse estado da terra, ou esse chão que o homem pisava, era um jardim. O jardim do Éden, que em hebraico significa deleite, prazer. Não havia o sistema de irrigação por chuva. Deus ainda não havia enviado chuva, mas o sistema de irrigação era divino. Os rios subterrâneos, as fontes da própria natureza, do chão, irrigavam toda a terra. Versículo 7 fala de Adão como sendo um inquilino amoldado, formado
do pó da terra. Não se esqueça disso. O homem do pó da terra foi criado para dominar a terra, cuidar da terra, lavrar a terra, cultivar a terra. E eu vou falar isso mais tarde, mas eu não aguento segurar. O nome Adão no hebraico, Adam, vem do hebraico Adamá, que significa terra. Assim como humano vem do latim humus, que significa terra. Que coisa, não? Nos versículos 9 a 14, João, fala de que haviam árvores nesse jardim, uma viçosa vegetação, 4 rios de águas abundantes saíam do Éden para irrigar as regiões mais baixas da terra. Se você for fazer uma coisa literal sobre esses 4 rios, vai ficar difícil porque alguns deles nós não encontramos correspondentes, mas 2 deles sim, Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, Mesopotâmia significa, vou lembrar as aulas de história, não é? Terra entre 2 rios, Tigre e Eufrates. Se você fosse hoje pesquisar onde era o Jardim do Éden, era ali, entre o Iraque e o Irã, onde hoje chamamos, Juninho, de Golfo Pérsico. Mas fato é que você não vai encontrar o Jardim do Éden, porque por conta do pecado, Deus excluiu o homem e a mulher do jardim, colocando 2 anjos ali, bem aparados, armados, querubins, com espada flamejante e guardando o caminho da árvore da vida, que só será liberado lá em Apocalipse, no capítulo 22. O versículo 15 fala então dessa atividade do Senhor ao homem, a Adão, nomeando-o como guarda e como lavrador dessa terra, que se transforma então, me permita dizer, queridão e queridona, numa grande reserva ecológica. Por isso, João Marcos, que a divisão desse texto é simples. Parte primeira da mensagem, 4 a 7, Deus criou o homem para o jardim. E parte segunda, 8 a 17, Deus criou o jardim para o homem. É simples assim. Primeira parte, versículo 4, eu estou em Gênesis 2. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. A palavrinha no original para Gênese é Toledot, que significa origem, registro de eventos passados, linhagem. Toledot também vai significar em outras passagens, como Gênesis 5:1, 10:1, 25:12, 36:1, Números 1:20, genealogia. Fato é, amados, de que essas são as origens dos céus, da terra. Um detalhe importante desse relato também é que várias vezes aparecer a expressão Senhor Deus. Versículos 4, 5, 7, 8, 9, 15 e 16. Por 7 vezes vai aparecer a expressão o Senhor Deus, o Senhor Deus. Diferentemente do capítulo 1, onde o nome de Deus no hebraico é Elohim, um Deus majestoso, no plural, é isso mesmo, representando o seu poder e sua grande glória e capacidade criadora. No capítulo 2, a aparecer Yahvé, que tem a ver com o nome pactual de Deus, o nome da aliança. Elohim é essa majestade divina, o Criador, Deus enquanto Criador do universo, essa divindade onipotente. Ao passo que no capítulo 2, o autor
E aí eu sei que você está me perguntando, pastor, por isso que alguns especialistas dizem que teve um redator no capítulo 1 e um redator no capítulo 2. O chamado Eloísta e Javista. Nananina não. É o mesmo redator, Moisés. Eu creio também, repito, com todo o meu coração. Se eu tivesse 2 corações, eu creria com os 2. Moisés optou em agora mudar, porque Elohim é o nome de Deus poderoso demais, grandioso demais. É a raiz de outros termos que vão significar um Deus muito majestoso. Yahvé é o Deus da aliança, é o Deus do tete a tete, é o Deus da conversa, é o Deus que chama o homem para passear com ele na viração do dia. É o Deus da aliança, da amizade, da criação mais junta. Yahvé é o nome usado para esse relacionamento pactual entre a divindade e o seu povo. Em Isaías 45:18, nós lemos: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. No capítulo 2, amados, o relato sai do micro e vai para o macro. Vai para o macro. Ou melhor, passa a ser do micro e não mais do macro, como no capítulo 1. No sentido de que o 1 é o panorama e o 2 é o pormenorizado. Mas por mais que ele é um pormenorizado, no capítulo 2, ele amplia também a nossa visão. Porque olha para mim no versículo 5. O Senhor fez os céus, a terra e os céus. Olha a preferência, a prevalência da terra em relação aos céus. Ainda não havia nenhuma planta do campo, não havia nenhuma erva do campo, pois o Senhor Deus não havia feito chover, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra, olha que detalhes, e regavam toda a superfície do solo. Daí então, amados, o Senhor resolveu fazer algo especial. Já que não chovia sobre a terra, e isso é um fato interessante, porque é Deus quem abre e fecha as cataratas do céu, tanto a chuva quanto a seca estão em suas mãos. Salmo 135, 7 vai dizer: faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Esse Deus, amados, que criou esse ambiente, esse habitat, agora ele cria o homem. É interessante isso. Agora que a reserva está criada, agora que o ambiente propício à vida, ao cultivo, ao uso do trabalho, ao produto de transformação produzido por um homem igualmente criativo, Deus agora forma o homem. Olha para mim, como ele faz isso? Versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Você consegue olhar para mim? Formar aqui é moldar. A ideia de um Deus artesão, de um Deus que pega o homem do pó da terra e forma. Pó da terra para dar liga, para se formar um boneco, só Deus que faz isso. Ele faz do pó da terra uma liga daqueles vários ingredientes. Ele dá forma ao homem. Ele o faz de uma maneira artesanal. Me permita a linguagem rasteira. Ele põe a mão na massa. Olha para mim. Você concorda que Deus poderia dizer: haja homem? E haveria um homem surgindo assim? Poderia, porque ele disse: haja luz.
ele disse, haja animais, ele disse, haja isso, haja aquilo outro. Mas para criar o homem, ele disse, não, haja não. Eu vou fazer. Façamos o homem, no capítulo 1. A nossa imagem, a nossa semelhança. Eu vou fazer um homem com a minha cara. Eu vou fazer um homem parecido comigo, que se relacione comigo. Eu não posso me relacionar com um gato. Eu não posso me relacionar com um boi. Eu não posso me relacionar com um leão. Eu posso me relacionar com alguém que se pareça comigo. Eu vou me relacionar com o homem. Ele formou. Diz o texto também, versículo 7 ainda, que ele soprou nas narinas. A ideia de soprar aqui, no verbo hebraico, para quem gosta, é nafash, navash. Ele respirou, ele soprou. De certo modo, amados, ele compartilhou da sua vida. Derek Kidner, um famoso comentarista, vai dizer que Deus soprou de modo calorosamente pessoal, com a intimidade do contato face a face, como de um beijo. É um ato de doação, um ato de dar-se a si mesmo. Essa é a ideia, amados. Foi um sopro amoroso, um sopro de vida. E daí então, amados, o texto prossegue que o homem se tornou alma vivente. No hebraico, Nefesh Hayah, uma alma que se move, uma alma vivente, uma alma que existe, uma alma que acontece, uma alma que respira de Deus. O salmista mais tarde vai dizer, no Salmo 104, 29, se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Você só respira porque o sopro de Deus ainda está em você. Há algum tempo atrás, para recuperar o peso da minha voz, eu respirei fundo. É o sopro da vida. Deus ainda está me dando o fôlego da vida. Glória a Deus. Vai chegar um tempo, amados, que Ele vai cortar a minha respiração. E aí eu vou morrer. Vou voltar ao pó. E como diz Eclesiastes 12, 7, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Na CNN eu vi um programa, se não me engano, chamado Sinais Vitais, de um médico, se não me engano, Dr. Khalil. E eu vi uma série de reportagens sobre doenças respiratórias. Pessoas como nós, mas que precisam de tratamentos intensivos para respirar. E um deles foi entrevistado. E me impactou muito como ele disse, olha, não existe nada melhor do que respirar. Por que, amados, que a Covid foi algo tão é algo tão agressivo? Porque a pessoa puxa o ar e não vem. Puxa o ar, mas não vem. Nefesh Hayah, alma que se move. Sopro. Nefesh, alma, vem de nafash, que é respiração. A alma é um ser que respira. Você consegue glorificar a Deus pela sua respiração? Esse ato divino de alguém que soprou nas suas narinas e permitiu que você respirasse. Em suma, amados, Calvino vai dizer que o homem foi criado em 3 gradações. Seu corpo inerte foi formado do pó da terra, ele foi dotado de uma alma, e nesta alma Deus esculpiu a sua própria imagem. Por que é importante esse recorte de Calvino?
Porque a imagem e semelhança não está no corpo. Porque senão nós teríamos que concordar com os mormons, que Deus é alguém de carne e osso. Deus não tem forma humana. Ele não se parece com nenhum de nós enquanto corpo. A nossa imagem e semelhança diz respeito à nossa alma. A alma do homem é igual à alma de Deus. Igual não, corresponde à alma de Deus. Essa é a imagem, semelhança. Nós nascemos, amados, para Deus. Erivelto, nós respiramos de Deus. Nós vivemos para Deus. Ele sopra em nós. O que é o Pentecostes? Mesmo tradicionais batistas, nós somos pentecostais. Amém ou não amém? Porque o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, o ruá de Deus, o vento de Deus está soprando entre nós. Sopra Espírito neste lugar e enche os nossos corações. Este vento impetuoso de Atos 2 é o que faz essa igreja estar existindo até hoje, amados. Tem um vento de Deus aí, na galeria, passando por aqui, um vento de Deus. Não é o vento da janela ou da porta, é o vento que nos faz mover, amados. É o vento que vai acordar você amanhã cedo, se Deus quiser, e você estiver respirando. Tem gente aqui que venta, mas demora a acordar, tem que levar um incentivo amoroso. Mas é o vento, Luiz. Deixa o vento acordar. Deixa o vento nos mover. Isso é muito interessante. Agora, o homem foi criado, amados, do pó da terra, para dominar a terra. Em Gênesis 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem, queridão e queridona, para dominar sobre a terra. No hebraico, dominar é pisar sobre. Pisar, dominar. O homem não pode viver nas alturas. O homem não pode viver, amados, se relacionando com a natureza, olhe para mim, nem do extremo do predatório, mas também nem no extremo de uma condescendência exagerada. Vou tocar em pontos aqui complicados, mas eu vou ter que tocar. O homem foi criado para dominar a natureza e não ser dominado por ela. O homem foi criado do pó da terra para governar a terra. Os animais, todos os animais, estão sujeitos ao homem e não os homens sujeitos aos animais. Peixes do mar, aves do céu, gado, animais selvagens, animal rastejante, todos os animais. Então olhe para mim, sei, não fica bravo comigo. Pelo menos pensa. Você não tem que chamar o seu animal doméstico de filho, de filha. Você não pode manter com o seu animal uma relação pessoal. Ama os animais. Preserve. Ninguém vai fazer maldades, mas você é o dominador. Você é o homem. Nós não podemos, amados, aceitar que vivemos em uma sociedade que cuida melhor dos animais do que das crianças. Que faz campanha para adotar animais da rua, mas que é incapaz de fazer o bem a uma criança vulnerável socialmente. Está acontecendo alguma coisa errada nisso daí. Eu não posso passar fome se eu tenho animais que foram criados por Deus. Do início não eram permitidos comer carne humana. Carne humana. Até hoje não é. Apaga.
Apaga. Falou em carne, eu perco o rebolado. Refazer a frase. Ao homem, inicialmente, em Gênesis 1 e 2, foi dado aquele começo das ervas, dos frutos, das verduras, das hortaliças. Por ocasião do Éden, você vai ler do dilúvio, antes havia uma relação predatória do homem com os animais. Deus então regula isso e faz uma separação entre animais puros e impuros mais tarde. Houve então permissão para que o homem tivesse na sua dieta, na sua vivência, também o uso da carne de animais. Capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra, todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vós. Não é para você ter medo dos animais. Os animais temem os homens. São entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento. Amém? Aleluia, amém. Bem como a planta verde eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Deus então faculta ao homem o direito dele se alimentar também da carne, de animais. Mas tudo, amados, com um senso de harmonia, de convivência. Até mesmo porque, João, Deus criou o jardim para o homem. Deus colocou o homem no jardim, versículo 8, no Éden, colocou o homem que havia formado ali, fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista, boa para o alimento. Eu estava assistindo ontem o programa sobre o Quênia, gosto muito desses programas de países, e o queniano ali, o guia, pegava o fruto de uma árvore, uma folha de uma árvore, de outro dizia o seguinte: isso daqui é bom para isso, isso daqui é bom para isso, isso daqui é bom para isso. Tem gente aqui que é mais radical a crer nisso, né? Débora, a Natália, acredito que a Regina também, no sentido de que há plantas para todos os males. E o pessoal gosta dessas coisas, mas existe mesmo. Porque o texto diz, amados, Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore. E árvore aqui no original hebraico não é só árvore, é planta também. Agradável à vista, boa para o alimento. Tem muita coisa boa aí na natureza. Muita coisa boa. Eu não recrimino quem não gosta de comer carne de animal, porque tem muita coisa boa, nutriente, saudável, na natureza, no campo. Deus criou o homem para o jardim, Deus criou o jardim para o homem. E havia até no jardim as árvores da vida, no meio do jardim, e do conhecimento do bem e do mal. Repare, queridão, que a árvore da vida que ficava ao centro, ali no meio do jardim, representava a imortalidade. Está preparado para receber uma palavra agora? Deus não criou o homem para morrer. A morte é um ultraje. A morte é uma violência. A morte é uma indecência. A morte é uma inoportuna. A morte entra sem bater.
A morte ela entra sem ser convidada. Deus criou o homem para viver. Para viver. Eu vi a foto do meu sogro, 89 anos, velhinho de marré, mas ele foi criado para viver. Viver. Originalmente, Anderson, o homem era para viver eternamente. Não era para adoecer nunca. Nunca. Mas, contudo, porém, entretanto, a despeito de todo esse ambiente favorável, versículos 10 a 14, de todos esses rios que regavam o jardim, rios ali daquela região, como eu já disse, a Síria é o Iraque, Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, é o Irã, Cuxi é a Etiópia, mas não a Etiópia país só, é o sul do Sudão, caminhando para a Etiópia, lá onde nasce o rio Nilo, o maior rio do mundo. Não, o maior rio do mundo é o Amazonas. Essa briga é grande. É grande. Um é maior em extensão, outro é maior em volume de águas. Mas o Nilo, esse rio que corta o continente africano, tinha tudo para dar certo. Verdade ou não é? Mas o que aconteceu? O Senhor Deus tomou o homem, versículo 15, o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Esse é o nosso chamado, amados. Um jardim que era um cenário de felicidade, conforme vai dizer o pastor Isaltino. É o lugar, amados, onde havia vida, o paraíso. De repente, o Senhor coloca o homem ali, o trabalho para cultivar, para guardar, amados. Quando a gente fala em cultivar e guardar, nós estamos falando de um trabalho, de um serviço, de uma vigilância, de manter as reservas da natureza. O Senhor então ordena o homem. 16. Vocês podem comer livremente, olhe para mim, comer livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos combinar uma coisa? Quem aqui nunca pensou assim? Vamos ser honestos? Por que Deus colocou esse raio de árvore no jardim? Por quê? Por que, Levi, que ele deu uma escolha? Por que ele não criou o homem dizendo o seguinte, olha, agora é só vitória. Pode comer de tudo. Deus criou, Rodrigo, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é o conhecimento. Deus nunca privou o homem de conhecimento. Olhe para mim. Deus nunca privou o homem de conhecimento. O X da questão aqui é o conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê, Zormélia? Porque se o homem adorasse a um Deus tão bom como o nosso, para que ele ia querer conhecer o bem e o mal, se ele já conhecia um Deus que era tudo de bom? O problema da escolha é que Deus queria criar o homem com condições dele fazer uma opção tão radical para Deus, a ponto dele nem cogitar a possibilidade de conhecer bem ou mal. Para que conhecer bem ou mal? Para que conhecer algo mais? Se eu tenho o Senhor, se Ele é tudo para mim, se Ele é bom, se em todo tempo Ele é bom, para quê? Eu gosto muito quando eu
revejo aquilo que o pastor Ivênio disse, Ivênio dos Santos. Ali no Éden, o homem estava sendo posto diante de uma escolha. Ou ele aceitaria viver para Deus, para a vida toda, sem questionamentos, sem reservas, ou ele iria, de certo modo, ser escravo das suas próprias paixões e maldades. O homem optou pela liberdade. O homem optou em dizer: Deus, eu quero ser autônomo. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero fazer o que eu quero. Pai, eu já tenho 18 anos. Já ouviu isso? Só que hoje, 18 anos, está fichinha. Só chega com 2 anos. Ô pai, eu não sou mais nenhuma criança, né? É autonomia. É o desejo de independência. Se Dom Pedro teria dito, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1880, independência ou morte, o diabo disse a Eva de que a independência era vida. Mas Deus já havia dito a Adão que independência é morte. O que é que o texto diz? Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Caminho para o fim. Para dizer o seguinte. Eu só vou fazer uma aplicação, João. Só a letra B. A obediência não é algo condicionado às circunstâncias. Deus no Éden mandou: não vá além do limite, dos limites que eu lhe tenho estabelecido. Mas olhe para mim. O que o homem fez? Hein? O que o homem fez? Transgrediu. E aí olha para mim. O homem comeu, a mulher comeu, deu ao homem o fruto de uma árvore. Precisou então, anos depois, de uma árvore ser feita uma cruz. E na cruz, nesta árvore, o Filho perfeito de Deus precisou entregar a sua vida para que todos aqueles que abrirem mão da independência possam ter vida nele e vida abundante. Por isso que eu e você vamos morrer. Mas não vamos morrer eternamente. A morte foi vencida. Adão optou pela morte. Jesus trabalhou pela vida. Adão comeu do fruto. Jesus se entregou numa cruz, numa árvore, no madeiro,
no madeiro lavrado. Ele veio para que tivéssemos vida. Jesus veio para que você tivesse vida. Hoje você conhece o bem e o mal. E hoje você diz como Paulo, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, sempre faço. Mas você tem algo, amados e amadas. Nós temos algo. Um Jesus que opera em nós a vida. Eu e você temos o Espírito Santo, sopro de Deus, dentro de nós. De tal modo que um dia, repetindo Eclesiastes, o corpo vai voltar ao pó. Eclesiastes 12:7. Mas o Espírito vai voltar a Deus que o deu. E quer saber de algo mais? O ladrão na cruz, quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mateus registra. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no... O correspondente grego, paraíso, e jardim no hebraico, é o mesmo. Então eu não seria louco de dizer que na verdade Jesus disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo você estará comigo no jardim. No jardim. Um dia nós vamos voltar para o jardim. Um dia nós vamos voltar a conviver bem de perto com o nosso Senhor. Abaixe sua cabeça. Você vai receber daqui a pouco o cálice. Você vai receber daqui a pouco o pão. Ambos são frutos da terra. O cálice, o suco da uva. O pão, o produto do trigo. Ambos da terra. A terra que fora amaldiçoada em Gênesis 3. Mas que fora glorificada em Apocalipse 22. E veio um novo céu, uma nova terra. A árvore da vida não está mais no centro do jardim. Aleluia! A árvore da vida está no centro da praça da Nova Jerusalém. Seus frutos são cura para as nações. Eu e você podemos crer, amados, de que a morte, pelo menos para nós, só pode matar o nosso corpo, a matéria, mas jamais pode nos tirar do nosso destino certo. Eu vou para o céu. Eu vou andar nas ruas da Nova Jerusalém. Você vai estar comigo lá? Você crê que você vai estar comigo lá? Fica de pé, queridão. Fica de pé, queridona. Não importa as lágrimas de hoje. Não importa as dores de hoje. Não importa os arrepios de hoje. Não importa os vírus de hoje. Não importa.
Você é chamado, queridão e queridona, para crer. De que o Éden, ele não existe mais. Mas ele vai ser suplantado por uma nova cidade. A Jerusalém. No hebraico, Jerusalém, cidade da paz. Tudo por conta de Jesus. Jesus é a árvore da vida. É a coroa da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele é o pão da vida. Aleluia. Estenda as suas mãos assim, diga: Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração. Eu recebo a palavra de que eu fui criado para preservar o mundo, a natureza. Mas eu sei que vai passar. Tudo isso vai passar. Mas o Senhor me criou para muito mais além do que isso. O Senhor me criou para ser imagem, semelhança, dominar a terra. Não ser escravo dos animais, mas ser senhor deles. Não ser governado pela terra, mas governar a terra. E eu escolho servir a Deus. Eu escolho amar a Deus. Eu não quero autonomia. Diga: eu não quero autonomia. Não quero autonomia. Eu não quero autonomia. Eu não quero conhecer o bem e o mal. Eu quero seguir o Senhor. Eu não quero que os meus olhos sejam levados ao erro por conta dos meus desejos, das minhas paixões.